tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Hoje é dia 12 de julho, domingo. Meu nome é Cris Veríssimo, sou astróloga e terapeuta. Estou aqui para trazer para vocês um pouquinho da minha interpretação a respeito do céu dessa semana. Bom, gente, a primeira coisa que eu gostaria de colocar para vocês é que a gente tem uma semana que vai nos desafiar muito emocionalmente. Então, esse seria o foco, para a gente tomar muito cuidado e, se possível, ficar bem observador em relação à nossa questão emocional, aos nossos sentimentos, às nossas reatividades. Bom, o que nós temos essa semana? Nós temos o Sol fazendo uma oposição a essa conjunção que está aí no céu já há um tempão, que eu venho falando, né, que muitos astrólogos vêm trazendo, então, as suas interpretações, né, que é a respeito dessa conjunção de Plutão, Júpiter, Saturno, que agora também em movimento retrógrado voltou ali em Capricórnio. Então, o Sol está fazendo uma oposição a esse aspecto. Já vou contar o que a tradução disso. Nós temos também a Lua, né, que essa noite entra na sua fase minguante, no signo de Áries, e ela entra já fazendo uma quadratura também a essa conjunção lá toda em Capricórnio, tá? Nós temos também Mercúrio entrando em movimento direto hoje, o que é muito positivo, né? Porque então agora depois de revisar muitas coisas a gente então vai resolver, vai tentar pelo menos, né? Resolver as questões relacionadas a aquilo que a gente pensou, né? Da nossa expressão, do nosso movimento, mas só que ele entra em movimento direto já fazendo uma quadratura a Marte em Áries, tá? Então é um outro aspecto que a gente vai ter que lidar. E além de todos esses, nós temos Quirón, que está em Áries, que entra em movimento retrógrado numa conjunção, então, com Marte em Áries. Então, tudo isso, de uma certa forma, vai estar convergindo para o mesmo ponto, que é o nosso ponto da reatividade, das feridas, do emocional, de como lidar com tudo isso que a gente está enxergando aí fora e que estamos, então, sendo obrigados a lidar internamente também. Bom, então vamos começar pelo Sol, tá, gente? O Sol, ele fazendo essa oposição, então, a essa planetada toda que está lá em Capricórnio, Plutão, Júpiter e também Saturno, que não faz por aspecto, por grau, mas faz, né? O que acontece? Sempre uma oposição, ela é em signos opostos complementares. Então, Câncer, ele é o signo complementar de Capricórnio. Tá? Então, aqui eu tenho toda em Câncer a amorosidade, a afetividade, a família, a intimidade, o meu emocional, a forma emocional de lidar com as coisas, né? Os meus apegos, o meu cuidado. E aqui em Capricórnio eu tenho toda a função do profissional, da razão, da realização das coisas, da minha carreira, da minha, né, do mundo externo, de como lidar com isso aqui. O que está acontecendo nesse momento? A gente está vendo, né, e participando e sentindo todo esse mundo ruindo, né, toda a estrutura, toda isso que está aí fora, né, que foi construído dessa forma, ruindo, se desconstruindo, né? E agora, e muita gente entrando na negação, enfim, mas toda essa desconstrução, a gente vem olhando para isso, sentindo, vendo o nosso trabalho, vendo as nossas raízes. Então, assim, Plutão, ele trata muito do sub, né? Que ele é dentro da Terra. Ele fala, ele trata do mundo de Hades. Então, só aqui, gente, eu teria meia hora falando sobre esse assunto, né? Algumas pessoas já me trouxeram, Cris, tu não quer falar mais, assim, planeta por planeta, como que está acontecendo, então em algum momento eu posso trazer isso também, para que a gente consiga perceber mais a energia de cada um desses planetas, mas assim, resumidamente, Plutão, ele fala de tudo que está abaixo da Terra, é o mundo de Hades, então as coisas profundas, as nossas raízes, então tanto é aquilo que está escondido, que a gente não vê, e o fato dele estar em Capricórnio, ele já está no grau 23, gente, ele está já há muitos anos ali. Só que nessa conjunção,
Júpiter, que também entrou em Capricórnio, expandiu tudo isso, traz a coisa do pensamento, de pensar tudo isso. E quando entrou Saturno também, Saturno geralmente demora em torno de 3 anos passando em cada signo. Então ele também veio para a gente se responsabilizar por tudo isso, né? Para a gente se comprometer com todas essas questões, com tudo isso que está abaixo de nós. Então isso a gente vê tanto no mundo externo como na nossa vida, né? As coisas que a gente tem que dar conta, que a gente precisa deixar morrer, outras que a gente pode ainda regenerar, aquilo que a gente vai passar por essa transformação, né? Por esse que é a própria Fênix, né? Que é uma morte e um renascimento de tudo isso. Só que isso está muito escondido. Então a gente está vendo muitas mentiras, muitas coisas feias vindo à tona desse sistema, da forma como ele foi estruturado, da forma como está aí. E muita gente entrou na negação, outros querem defender e outros têm a sua partezinha ali também. Então, o que esse sol vai fazer agora? Esse sol ele está iluminando tudo isso. Então, ele tanto a gente vai ver as coisas feias e aquilo que precisa realmente ser desconstruído, e muitas coisas a gente vai se deparar e vai ficar realmente horrorizado do quanto o ser humano pode ser destrutivo, pode ser monstruoso, porque traz esses infernos à tona. Então a gente já está vendo muitas questões, eu não sei se vocês estão sabendo de coisas que estão acontecendo, inclusive lá nessas questões com as crianças, com as questões de sexo envolvido, Plutão, né? Plutão lida com Escorpião, ele também tem a ver com isso. Então a gente vem com esse Plutão em Capricórnio, já desconstruindo muito a figura do padre, do político, do próprio pai, de todo de tudo que está por trás e que a gente viu, por exemplo, lá com o João de Deus, né, com toda aquela questão do sexo, né, envolvido, né, com toda de uma forma feia, né? Então tudo isso está vindo à tona. E aí, com esse Sol agora fazendo uma oposição a essa conjunção, então uma conjunção ela se torna mais forte, porque nós vamos ter nesse ano, essa é a segunda conjunção em retrogradação, e nós vamos ter mais uma ainda no final do ano, em novembro. Aí já em movimento direto. Então, o que acontece? Esse Sol ele coloca um holofote, então vai ficar mais visível tudo isso. Além do que já está, ainda vai ficar mais. Só que a gente precisa também ver as nossas mentiras, as nossas coisas feias, as nossas coisas que precisam das nossas raízes, que a gente vem escondendo de nós mesmos, a gente também precisa olhar para isso. E aí vem a lua minguante em Áries e nos convida a recolher, nos convida a revisar essas questões. Só que uma lua minguante, que sempre trata do recolhimento, trata da gente fazer aquela avaliação do que deu certo, o que não deu, o que a gente vai fazer lá na lua nova, ela está no signo de Áries, e Áries quer enfrentar, Áries quer decidir, Áries quer resolver, Áries ele não quer se recolher. Então, existe uma inquietação de lidar com tudo isso. É difícil a gente lidar com as nossas coisas, a gente se recolher. Então, de que forma a gente pode lidar com isso? Justamente tomando a decisão, tomando a iniciativa de se voltar para dentro para resolver essas questões todas que estão ali, tá? Bom, então, nós temos esse aspecto, né, que a Lua, ela entra no movimento minguante, né, na fase minguante, e ela já faz um confronto também com essa conjunção. Então, a gente vai ter que lidar emocionalmente com tudo isso. É um confronto de se eu tomo uma decisão fora, se eu vejo o que está acontecendo. Então, a nossa tendência é muito botar o dedo, é brigar pelas coisas de uma forma emocional, envolvido emocionalmente, né? Então, a gente fica mais envolvido com tudo isso. E o nosso desafio é justamente nos recolher e olharmos em nós o que precisa ser resolvido, o que precisa ser limpo lá desses porões, tá? Nós temos também Mercúrio entrando em movimento direto, mas já fazendo
um confronto, né? Uma quadratura a Marte, que pode tornar a nossa expressão, a nossa palavra também mais violenta, mais agressiva, porque a gente vem segurando, a gente vem tentando rever uma série de coisas, de como se colocar, de como se movimentar em relação a tudo isso que está acontecendo, né? Só que então, o que a gente tem que ter? Cuidado com a nossa expressão, cuidado com a forma como a gente vai fazer das nossas palavras, muitas vezes, uma forma de ferir o outro, de machucar o outro, de destruir o outro, né? Então, esse Mercúrio, nesse confronto com Marte, ele se torna muito combativo através da expressão e da palavra. Então, é mais uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. E, além disso, nós temos Quiron, que está em Áries, né? E que entrou também, que está entrando agora em movimento retrógrado. Para vocês terem ideia, assim, do Quiron, gente, Quiron é aquele lugar no nosso mapa onde a gente tem a ferida, que a gente precisa resolver, que é o nosso aprendizado de curar, né? A gente precisa aprender a curar a nossa ferida no lugar onde a gente tem o Quiron. E Quiron no céu agora está em Áries. Então, e ele vai fazer uma conjunção com Marte. Então, olha só. Quiron em movimento retrógrado, ele pode trazer feridas do passado, ele pode trazer questões que a gente não conseguiu resolver da melhor maneira. E a gente vai ser tocado, como se alguém botasse o dedo e abrisse aquela ferida, para que aquilo vai machucar, vai inflamar, vai infeccionar, e a gente vai precisar, então, tratar e de resolver. Só que o que acontece quando alguém bota o dedo na nossa ferida? A gente reage. E é isso que acontece quando Quiron retrógrado faz uma conjunção a Marte em Áries. A gente vai reagir, a gente vai se tornar mais agressivo, mais violento. Então, por isso que no início do vídeo eu falei, qual o nosso desafio? É olhar para as nossas feridas antes que o outro bote o dedo. E se ele colocar, procure compreender o porquê que aquilo está vindo, né? Muitas vezes a gente se magoa com o outro, mas ele está nos trazendo uma oportunidade de olhar para as coisas que estão doendo, né? Que a gente está tentando esconder, disfarçar, que a gente colocou às vezes como um escudo, uma forma da gente se defender do mundo, e agora a gente vai precisar lidar com isso. Então, essa semana é uma semana onde a gente está, nós vamos ser chamados muito a confrontar, a reagir às nossas feridas, às nossas questões emocionais. Então, a gente vai olhar, a gente vai ver essa sombra, a gente vai precisar lidar com isso. E, paralelo a isso, a gente vai estar vendo tudo isso, né, do mundo de fora, se desconstruindo também e tendo que lidar com toda uma nova estrutura. Então, a gente está vendo que isso tudo que está aí vai demorar para passar e a gente vai precisar se organizar de uma outra forma. Então, é difícil a gente lidar com a frustração, é difícil a gente lidar com as perdas que estão acontecendo. Então, tem muita gente perdendo, além de trabalho, toda uma coisa que foi construída de uma determinada maneira, né? Então, essa construção, esse trabalho representado ali por todos esses planetas em Capricórnio, e isso sendo desconstruído, a gente precisando encontrar outras formas, né, de sobreviver, outras formas enfim, de buscar o nosso sustento. E então, assim, essa semana é uma semana que vai mexer muito com o nosso emocional em relação a isso. Então, procurem estar firmes, procurem, então, mergulhar de uma forma, digamos assim, por vocês mesmos, sabe? Sem precisar que o outro traga isso. Tá bom, gente? Força, meu tempo tá acabando ali, tá fechando. Então, força para todos nós, tá? Que a gente tenha uma semana, que a gente tenha muita luz e muita consciência e força para lidar com aquilo tudo que está vindo e aprender a resolver já de uma vez por todas com aquilo que a gente vem postergando, tá bom? Vamos lidar com as nossas feridas, a gente veio para cá para aprender e esse é o momento, tá bom? Um beijo no coração de todos e uma semana com força e luz.